Para começar agora, nós vamos preparar aqui um recheio delicioso de quê? Leite ninho. Não poderia ser melhor, né? Então nós vamos pegar uma panela que seja grossa, é melhor para trabalhar. Por que que ela está fora do fogo? Todo creme, todo doce que você for fazer, é importante que eu vou falar aqui agora, tá? Esse creme que eu vou fazer, esse recheio aqui, ele tem farinha de trigo e tem também o leite em pó. Essas misturas têm que ser feitas fora do fogo para não empelotar, tá? Lembrando que a farinha de trigo ela é um espessante, tá? Que nós vamos utilizar aqui, que você já vai ver. Primeiro você coloca leite condensado. Um bom leite condensado, tá? Olha lá que bacana, né? O espessante, que é a farinha de trigo, o que que ele vai fazer na tua receita? Ele acelera o ponto, sem deixar gosto nenhum, é pouco, é só mesmo para ajudar no processo desse creme ficar pronto um pouco mais rápido, tá? E também ele vai ajudar na textura. Leite condensado aqui fora do fogo, eu tenho aqui a farinha de trigo. É importante que agora você pegue e mexe esse ingrediente até desaparecer, tá? Essa farinha de trigo tem que desaparecer e a gente coloca no leite condensado porque dilui melhor. É por isso que a gente faz isso, tá? Fora do fogo, lembrando, né? Olha lá que bacana que fica. Já começa a ficar... E lembrando que essa técnica aqui é bacana porque é meio caminho andado para que esse creme seja perfeito ali no fogo, tá? Então, feito isso, eu tenho um ingrediente também que ele é o leite ninho, que ele é pó. E se for no fogo, ele vai empelotar. Então, fora do fogo, a mesma forma. Mistura com delicadeza, sem ter pressa, né? Para fazer um trabalho perfeito. Porque o doce que eu estou preparando, a técnica começa fora do fogo. Depois o fogo, né? Então, aí complementa. Para você ter um resultado bacana, tá? Fica bem, olha como que tá? Não poderia assim pro fogo, né? Então ele fica bem resistente aqui, mas lembrando que eu tenho leite integral e tenho creme de leite que vai dar aquela cremosidade ainda melhor, tá? Então não se preocupe nessa mistura aqui, olha. Quero que você perceba que ele tá bem grosso, tá? Mistura até sumir esse leite em pó e a farinha de trigo. Misturou bem? Aí sim, eu tenho aqui o creme de leite da receita, entra agora também, olha que legal, né? Creme de leite de caixinha UHT, tá? Um bom creme de leite também, olha lá. Mistura. Cada ingrediente que você colocar aqui, ó, líquido, você vai misturando, né, até ficar bem homogêneo. Olha que bacana, olha, começa a ficar um creme maravilhoso já fora do fogo, tá? Tem que mexer bem fora do fogo para que ele não grude, porque o leite em pó, que fala, porque leite em pó, a gente fala o leite ninho, que é aquele delicioso, né? Ele tem uma tendência de grudar no fogo, então por isso é importante você mexer bem, tá? Olha lá, quero que você observe aqui, ó. Tá bem, olha, se ele tá essa farinha aqui ainda, continua mexendo, tá? Até realmente diluir tudo. E eu tenho a manteiga. A manteiga é sempre uma boa manteiga extra, sem sal, em ponto de pomada, que a gente fala. Por quê? Ela tem que estar molinha assim, ó, temperatura ambiente. Porque se eu coloco a manteiga gelada aqui, acredite ou não, vai complicar aí na hora de você levar no fogo, aí o ponto fica diferente do teu doce, você não sabe nem o motivo, tá? O leite integral vai agora, ó. Então, mistura tudo. Daí você fala, mas tem ali, ó, chocolate branco puro que eu tô usando, tem que ser puro, né? Recheio, ele não entra agora, tá? A gente vai levar essa mistura ao fogo. E
Quando ele começar a ficar um cremoso, começar a ferver, você vai vendo que eu vou mostrar o ponto, aí a gente acrescenta o nosso chocolate delicioso aqui, ó, tá? Lembrando que esse aqui é um recheio para bolo, então ele é um cremoso, mas é um cremoso firme, não tão firme, mas é um cremoso que desliza bacana na hora de você rechear o teu bolo, tá? Pronto. Agora sim, olha, eu fiz essa mistura. Eu vou mostrar aqui pra você que isso aqui é tão importante quando a gente faz creme que vai chocolate, leite em pó, né, que é o caso desse aqui. Ele tem uma tendência no fogo dele ficar assim, difícil até de você mexer com uma espátula, tem momento. Então, se você puder, claro, não dói deixar de fazer, né? Com a espátula também dá certo, mas eu vou mostrar a técnica lá no fogo, tá? Que tem um momento que a gente precisa até bater, porque o chocolate branco, ele é muito delicado. Então, no processo ali da temperatura do fogo, ele naturalmente ele vai criar umas bolinhas, tá? Isso é em todo o creme que vai chocolate branco. Por isso o fouet a gente bate, aí fica bem lisinho. Vamos levar no fogo? Lembrando que a gente tem que aí olhar a chama do fogão, tá? Não pode ser alto. Esse creme, ele tá todo líquido, então eu não vou ficar mexendo o tempo todo, tá? No início. Vou começar com uma espátula aqui, para dissolver bem. A manteiga vai aí também sendo diluída. Ó, lembrando que a lateral da panela, ela tem que ser movimentada sempre com a espátula, olha. Porque a gente vai limpando, porque o que tá nas bordas ali, não entrar aqui no meio, não dá o ponto. Então tem que trazer tudo que tá lá, junto com o creme que tá no meio. Então no começo, ele tá molinho, vou ficar mexendo? Não preciso ficar mexendo, mas eu não posso arredar o pé daqui, tá? Porque o leite condensado aqui, ele começa a esquentar com leite em pó, gruda, e aí vira aquela pelota toda, tá? O que eu falei sobre a temperatura, chega momentos do doce que eu até levanto a panela do fogo para ir trabalhando essa temperatura, tá? Então vamos lá, no começo mexe aqui devagar, mas com atenção. Quando nós utilizamos espátula de silicone, e tem que ser silicone, né, que ela mexe melhor, sempre sinta o fundo da panela. A gente fala na confeitaria de fazer o número 8, tem hora assim, ó, porque você consegue envolver todo o fundo da panela, tá? E lateral junto. Então no início eu só tenho que ter cuidado para que o fundo não grude, porque senão depois eu não consigo trabalhar o doce. E sempre que a gente faz um creme que tem uma quantidade, eu tenho aqui, né, bastante leite condensado, então vai demorar um pouquinho para apurar, tá? A farinha de trigo, quando a gente utiliza ela no creme, ela demora a aparecer no creme. É diferente de um amido de milho. Quando você coloca um amido, rapidamente você nota, ele vem para você e você tem que mexer rápido para não empelotar. Já a farinha de trigo, ela demora, já na metade da cocção, aí ela começa a incorporar e começa a engrossar, aí você percebe também. Mas nem por isso você deve parar de mexer. Então ele vai levar um tempinho, eu vou mostrar o ponto para você. Na metade do cozimento dele, agora ele está bem líquido, né? E tem um ponto importante que eu vou mostrar. Nunca mais você vai errar nos teus cremes, sabe por quê? Como é que eu vou saber o ponto de um recheio que é cremoso? Se fosse para enrolar, até seria mais fácil, né? A gente fala na confeitaria o ponto na P. Esse na P é quando a gente vai passar o dedo na espátula e faz um caminho bem grosso e resistente, tá? Então vou mexer aqui um pouquinho, daqui a pouco eu mostro para você o ponto bem cremoso já, para daí a gente mexer mais um pouco para dar o ponto final. Então, eu tô mexendo aqui, que agora ele começa a incorporar, né? Começa a ter aquela cremosidade que eu falei, sem descuidar do fundo da panela aqui. De repente você pode dar uma erguidinha, controla o fogo mesmo. E agora que ele tá com esse creme já aqui, ó, nós vamos acrescentar
o nosso chocolate. Mas antes eu quero falar do fouet. Agora o fouet é importante, que ele vai ajudar, né, a dissolver bem o nosso chocolate branco, tá? O chocolate é danado para criar umas películas nos cremes, tá? Então olha aí, vamos dissolver aqui. Até é bom você dar uma erguidinha assim na panela, né, para controlar mesmo o fogo, enquanto mistura o chocolate. Ó, dá aquela batidinha aqui, ó. Porque o chocolate branco, ele tem um percentual bem grande de manteiga de cacau, então, por isso que ele vai criando aquelas pelotinhas, mas ele se dissolve, tá? E o fouet vai te ajudar muito nesse processo aqui, ó. Até bate mesmo aqui, ó, na panela, ó. Faz essa batidinha aqui, ó. Também depende da qualidade do chocolate branco que você compra, tá? Tem chocolates muito bons que às vezes nada acontece. Tem uns que é mais resistente. Esses de gotinha é até bacana, tá? Dilui melhor. Olha lá, ó. Controla bem o fogo, até tira um pouquinho para dissolver o nosso chocolate. Ó. Vai ficando bem cremoso agora. Vou bater mais um pouquinho. Eu tô batendo com cuidado para o nosso fouet aqui, como ele é bem, esse fouet ele é de metal bem mais pesado, para ele não ir no fundo da panela. Agora tem fouet também que é de silicone, que você pode ter, tá? Eu tô batendo aqui, mas é mais no creme do que na própria panela, olha. Bem diluído. Volto com essa espátula aqui agora, a gente vai vendo o ponto. Olha que bacana, não falei? Ó, dilui tudo, né? Deixa eu mostrar pra você, olha lá o creme aparecendo na espátula, porque como eu falei, a farinha de trigo ela demora a aparecer. E é ela agora que está sendo vista aqui. Se você levantar, ó, você vai pegar aqui, ó, é a farinha de trigo que aparece aqui, ó. É porque tá dando a cremosidade que o creme precisa, tá? Não pode descuidar. Vou só dar uma aumentada aqui agora, que agora ele já tá mais líquido. Então, quando a gente coloca o chocolate, o que que acontece? Ele vai derreter. Aí o creme que estava cremoso se torna um pouco mais líquido. Aí depois ele começa a ficar cremoso novamente, tá? Então tem essa diferença quando você está fazendo um creme, você fala assim, ué, ele estava cremoso, de repente ele ficou mole, né? Cada ingrediente que você coloca vai dando uma reação aqui, tá? Olha lá. E assim, todo o doce que a gente faz, creme, doce, qualquer doce que você fizer, quando ele está quente, ele tem, né, uma cremosidade. E quando ele está frio, ele ganha outra consistência. Então, não fique pensando que esse creme aqui ele vai soltar, desprender do fundo, que ele não vai, tá? É um recheio para bolo. Olha lá, ó. Ele é cremoso, mas um cremoso um pouco mais firme. Eu preciso imaginar assim que ele é um cremoso, que eu vou trabalhar com ele com facilidade no bolo, mas que ele não fique mole. Olha aqui, ó. Esse cremezinho que tá aparecendo, ele tem que ficar todo no creme, tá? Ele tem só uma parte aqui, ó, na espátula, ó. Olha lá. Ele fica assim, parecendo um docinho de leite cremoso. Porque afinal de contas, né, o leite condensado, ele bem cozido, ele é um leite condensado maravilhoso, assim, um doce de leite maravilhoso, né? E aqui a gente tem um creme, né, de leite ninho, que tem o leite ninho. Olha, começa a espumar. Quero que você veja esse ponto aqui, ó. É agora que é o perigo dele grudar realmente na panela. Então eu até levanto a panela do fogo, um pouquinho assim, para controlar a temperatura. Porque já ganhou uma temperatura aqui bem alta do cozimento, então realmente tira, erga, porque olha, tem aqui chocolate, né? O chocolate branco, ele é bem gorduroso e ele gruda, né? Ó. Olha, começa a ver aquela casquinha na panela lá.
Mas ele não é para desprender, é para ficar cremoso. No finalzinho também, se você quiser bater um pouco com o fouet, você pode, tá? Olha lá. Vamos ver agora se já tá no ponto de napê que a gente fala, tá? Abaixar o fogo. Agora eu acelero mesmo, né? Vamos ver. Claro, não vai queimar o dedo, tá? Espera um pouquinho. Passa bem rápido, ó. Ponto de napê. Desligo o fogo. E o creme tá pronto, tá? Aí eu tô com o fogo desligado. Por que que eu devo espatular um creme, um doce que você estiver fazendo fora do fogo? É bem rápido. Olha lá. Eu fazendo isso fora do fogo, assim que ele tá pronto, eu vou baixar um pouco mais a temperatura e vou dar mais cremosidade e brilho que esse doce merece, tá? Então vamos espatular. E aí a gente vê o brilho dele. Como eu falei pra você, todo creme que a gente coloca, leite em pó, né, o leite ninho que eu tô usando aqui, e o chocolate branco, eu gosto de usar o fouet. O fouet vai deixar acetinado. Olha lá, olha o brilho. É por causa dos dentinhos do fouet, ele vai dando esse movimento aqui que deixa o creme acetinado. Olha lá que bacana. Praticamente o fouet está sendo muito utilizado na confeitaria em tudo, né? Pronto, olha que bacana. Agora vamos pegar a espátula e olha. Olha que maravilhoso, recheio de leite ninho. Agora eu vou colocar ele num bol, numa vasilha que você tiver sempre de vidro. Todo creme tem que ser colocado em vidro, nunca em plástico. E deixar ele esfriar, tá? Pra gente rechear o bolo. Até daqui a pouco. Então, o nosso recheio delicioso de leite ninho, como eu falei, ele quente tem uma textura. E ele ficou em temperatura ambiente, não é geladeira, temperatura ambiente. Mesmo assim, eu falei, aqui tem o nosso chocolate branco, né, que dá uma textura mais apurada no nosso creme, e também tem o leite em pó. E quando esses dois estão no recheio e quando ele esfria em temperatura ambiente, você vai ter, ó, é uma textura mais resistente, tá vendo, ó? Aí você vai rechear teu bolo. Ele tá assim, ó, tá? Você vai espatular. Só isso que você vai fazer, ó. Você vai espatular, seja com uma colher, né? Deixa eu mostrar um pouco mais aqui. Seja com uma colher ou com uma espátula, ó. É só espatular e ele vai ficando maravilhoso. Olha aqui. Olha a diferença. Sem espatular, espatulado. Então, olha, quanta coisa a gente aprende, né? Olha aí no creme, ó. Agora sim, ele tá pronto para você deixar teu bolo delicioso.